Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Falta muito tempo para iniciar o fim dos tempos bíblicos. Eu quero conversar com você nesse vídeo. A propósito, vai ser uma conversa, não será aquele vídeo estudo que eu sempre coloco vários versículos, figuras ilustrativas. Não. Por que isso? Bom, tem um monte de vídeos e lives aqui no canal que falam bem desse assunto, bem detalhado com esses textos bíblicos. E o vídeo de hoje eu só quero conversar mesmo, fazer uma coisa bem rápida, mas para ajudar a tirar a dúvida daqueles que sempre questionam, sempre perguntam, ou até mesmo quando responde, deixa um comentário nos vídeos aqui do canal, parece que não está entendendo muito bem isso aí. Então nós vamos conversar. Eu recebo essa pergunta praticamente todos os dias. Hoje mesmo, agora há pouco, fui olhar o celular, alguém estava perguntando, falta muito tempo, e aí? Bom, gente, outros podem dizer, nós já estamos no fim do mundo, no fim dos tempos. Não, pela Bíblia é assim. Nós estamos nos últimos dias. E não é a mesma coisa? Não. O que é esses últimos dias? Derramamento do Espírito Santo no homem, para que nós possamos receber o poder de Deus para curar enfermos, operar sinais, maravilhas, poderes miraculosos. É isso. E nesse últimos dias tem mais uma coisa que Jesus falou, que é o princípio de dores, que começou lá em Atos dos Apóstolos. Não foi o ano passado, foi lá, quando Jesus disse que seríamos perseguidos, alguns iriam dar a sua própria vida pelo nome dele, Jesus ou Yeshua, que é no hebraico, que é o original, tá bom? Não vou ficar explicando isso aqui também. Você pode falar Jesus tranquilamente e você pode falar Yeshua. Outros nomes que estão falando agora aqui na plataforma foram criados em regra gramatical, não existe em hebraico, mas se você quiser falar, tudo bem, desde que você esteja falando com o Verbo de Deus que se tornou carne, habitou entre nós, tá? Aquele que é digno de todas as coisas. Bom, se você estiver falando dele, tudo bem. Maravilha, então ele nos ensinou que haveria os últimos dias, isso é a profecia de Atos dos Apóstolos, do profeta Joel, e que também teria o princípio de dores, aquele período de perseguição, perseguição mesmo, desde a mais simples, que é o que a gente passa aqui no Brasil, quanto aqueles que estão pregando o evangelho em países proibidos. Vamos lá. Outro problema que a gente encontra para responder essa pergunta, que muitos não se atentam, é essa questão do arrebatamento, que ele vai acontecer sim, e para quê? Para recebermos um corpo glorificado. Porém, Paulo deixou muito claro, bem claro, só faltou desenhar. Não, até isso ele fez. Lá em 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele disse o seguinte, que esta reunião, ele chama o arrebatamento de reunião, não acontecerá sem que primeiro se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E essa reunião não é a segunda vinda simplesmente, porque o pessoal pré-divide dessa forma. Não, lá está falando do arrebatamento que vem primeiro, a ressurreição dos mortos, é desse dia aí que depois passa a todos que receberem o corpo glorificado, descer com o Senhor na terra para que ele reine. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem esse pensamento pré, ele te atrapalha em algumas coisas. Ajuda no quê? Muita gente precisa pensar de forma pré, porque ele sempre vai vigiar, ele sempre vai andar em santidade, então, sendo assim, é melhor até pensar dessa forma. Mas se você quer entender corretamente, assim, se você for pré, tudo o que acontece, cai um avião, Jesus está voltando.
Que mais? Morre um artista, Jesus está voltando. Tacam fogo, incêndio em algum ponto turístico aí, ou então, né, infelizmente, muitas pessoas perdem a vida, Jesus está voltando. Claro que Jesus está voltando, ele disse lá no Apocalipse há mais de 2000 anos atrás: eis que venho sem demora. Então é óbvio que ele está chegando. Mas assim, o pré, ele só pensa nisso. E até essa questão que as pessoas têm deixado comentário aqui no canal, é isso. Quando eu falo, gente, vamos nos preparar, vamos vigiar, aí tem gente que coloca assim, a gente tem que se preparar para o arrebatamento. Então, gente, mas o arrebatamento só vai acontecer depois que se manifesta o homem do pecado, tá certo? Tem que ficar isso claro, eu estou falando de Bíblia, tá certo? Respeitando a todos os prés, até porque quando eu nasci em berço, né, cristão, berço evangélico, eu aprendi que tudo é dentro da visão pré. Mas lendo a Bíblia, estudando, meditando, estudando a história também do pré-tribulacionismo, que começou em 1830, então a gente compreende que a Bíblia está falando de uma coisa muito mais ampla. Então Jesus disse, o homem do pecado tem que se manifestar, e ele falou assim, Jesus, foi Paulo que disse, né? Eu vou pôr um ponto final nisso aqui. Gente, não sejam enganados por epístolas, porque naquele tempo, né, era o tempo dos apóstolos, então tinha muitas cartas. E ele falou, tem gente que está escrevendo em nosso nome, mas nós não somos os autores. Não se engane com epístolas, quer por espírito. O que é isso, quer por espírito? Não fica com essas revelações por aí não, tá? A irmãzinha lá do Reteté, ela sentiu que todos vamos ser arrebatados. Bom, esse problema já tinha naqueles tempos bíblicos e é claro que o arrebatamento não aconteceu. Então vamos lá, Jesus disse, e eu vou falar algumas coisas aqui para você aquietar o teu coração. Tem a questão de vigiar sim, se der tempo a gente comenta, mas vamos aquietar o coração para você não ficar desesperado aí. Você entender os sinais bíblicos. Bom, para vir o fim, Jesus falou que ia ter um monte de coisa que não era o fim. Por exemplo, eu vou usar outro termo aqui, né? Peleja ou rumores de peleja de uma nação contra a outra. Isso não é o fim. Iria acontecer tudo isso. Falsos cristos, falsos messias. O que mais que ele disse? Coisas espantosas nos céus e até mesmo epidemia. Você sabe o que, né? As, no plural, não é uma só. Então a gente está passando por esse período aqui no mundo, mas Jesus disse que ia ter mais de uma. Ok, então ele disse, ainda não é o fim. Eu esqueci de mais algum detalhe aqui, mas basicamente eu falei tudo o que precisava, né? O amor iria se esfriar, mas ele disse o que tinha que acontecer para vir o fim. Então uma das coisas é a figueira estar pronta. Figueira, gente, não é Israel. Israel é oliveira. Videira é o Messias, Jesus e Yeshua. E a figueira, então, o que é? Jerusalém. Jesus estava dizendo que essa cidade tem que estar pronta. Capital de Israel. E dele usa o termo das estações, né? Ele fala a respeito da primavera, que quando termina vem o verão. Primavera, gente, é o nome da capital de Israel reconhecida pela ONU. Pelo menos até agora que eu estou gravando aqui, começo de agosto de 2021, ainda é Tel Aviv, que literalmente quer dizer colina da primavera. Jesus deu ali uma dica profética sensacional. Jerusalém tem que estar pronto para vir o fim. Outra coisa, o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Ah, não, mas isso vai ser com as duas testemunhas. Gente, as duas testemunhas vão pregar em Israel. Elas, inclusive, vão morrer em Jerusalém, tá? As duas testemunhas são duas pessoas que hoje estão ao lado do Senhor.
Entenda isso, não é as duas casas de Israel. Ah, não, isso é espiritual. Não, não é. Quer dizer, claro que é espiritual, mas não é simbólico, não, tá? São duas pessoas de verdade que vão descer à terra. Muito bem. Então, mas a igreja, ou então Israel. Gente, existem as duas casas e a Bíblia diz que elas são uma só. Tá? Então, quer dizer que os cristãos verdadeiros, eles vão se unir com o povo de Israel. E ao mesmo tempo, os falsos cristãos, eles vão se unir do outro lado, lá da religião do anticristo. Vai ser uma coisa assim, né? Impressionante. Então, já falei alguns sinais aqui, mas tem mais. Bom, diz que antes. Tá, o fim, vamos colocar que o fim vem, o anticristo está inserido nisso. E a Bíblia diz que ele se assentará no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Se assentará no trono, no santuário, né? Rei Hal, em hebraico. Muito bem, o templo precisa ser construído. Ah, não, Marcos, você está louco. O templo é espiritual, é simbólico. Nós somos o templo do Senhor. Pera aí, tá? E outra, Marcos, você não leu que Deus não habita em templos feitos de mãos humanas? É verdade. Quando Paulo disse isso, aonde que ele estava mesmo? Para quem que ele estava pregando? Ele estava lá nos templos dos deuses gregos, Atenas, tinha todos aqueles deuses lá, não é verdade? Então ele estava ali e ele viu um templo que ele falou, embora Deus não habite, né, nesses templos aqui pagãos, mas eu vi o nome aqui ao Deus desconhecido, então eu vim falar dele. É isso, o templo precisa ser reconstruído. Ele é do Senhor, ele não é dos homens, ele não é do anticristo, embora o anticristo vai reinar nele, sentar no trono por 3 anos e meio, mas ele é de Deus. Santuário de Deus é o que Paulo declarou, é o que está escrito. Ele se assentará no santuário de Deus. A propósito, gente, as lives agora estão no canal Autoajuda Bíblica. Se você tiver dificuldade de encontrar esse canal, o link está aí na descrição, está aqui embaixo. Entra lá, se inscreve, porque as lives já estão sendo feitas lá. Aqui, neste canal Marcos Ribas, nós paramos com as lives. Vai ter uma ou outra, uma super live, mas está atrapalhando o desenvolvimento e o crescimento do canal. Então, nós transferimos para o Autoajuda Bíblica. E você que é inscrito aqui no Marcos Ribas, tem que se inscrever lá também, tá? Nos ajude, por favor. Bom, gente, tem mais um sinal, além do templo, como aqui é um bate-papo, eu não vou dar mais detalhes, tá? Mas é isso, tem vários vídeos que falam aqui que o templo é importante. Jesus disse, é o templo, é a casa do meu pai. Inclusive, ele bateu lá nos cambistas e disse isso, aqui é casa de oração. Olha o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai. Mas nós somos o templo hoje. Sim, mas o templo, aquele físico, ele vai existir, né? Ele vai voltar. Eu não sou a favor, eu sei que não deve ter sacrifício, mas quando ele for reconstruído, haverá sacrifícios por 3 anos e meio até o anticristo tirar o sacrifício. Quando o Messias vier, ele vai reinar e vai ensinar para todo mundo o que é certo. Não haverá mais sacrifício, mas ele vai reinar lá do templo. Ok, assim, então ele não foi reconstruído. Quando a gente ouvir falar que ele está sendo reconstruído, eu acredito que tem que arrancar o Domo da Rocha. Não acredito que o pessoal de Israel vai aceitar construir um templo do lado do Domo da Rocha. Mas ainda que aconteça isso, a gente precisa ver. No momento não está sendo construído, ok? Agosto de 2021. Então, assim, uma certeza eu já tenho, gente. O fim não começa esse ano de 2021, né? Porque precisa desses sinais. Mas vou falar de mais um. O Sol e a Lua, os dois no mesmo dia, ao mesmo tempo,
o sol tem que escurecer e a lua tem que se transformar em sangue. Este evento vai acontecer antes do dia do Senhor. Já aconteceu? Não. Então por que você está desesperado? Já estão reconstruindo o templo de verdade? Não. Então qual o motivo dessa preocupação, dessa inquietação tanta? Você fica ouvindo vozes aí? Vai na Bíblia, vai na palavra, se fortaleça no que o Senhor realmente revelou. E o canal Marcos Ribas está aqui só para ajudar. Eu coloco textos bíblicos e é importante você prosseguir nisso. Agora vamos falar, para terminar o vídeo, a respeito de vigiar. Sim, vigiar para quê? Primeiro, eu comecei o vídeo dizendo que nós estamos no princípio de dores. Então tem perseguições, tem adversidades. Falei que nós estamos vivendo os últimos dias. É tempo de ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas, adorar a Deus em mistérios. Mas não só isso, os 9 dons operando, curando os enfermos. É tempo de ser usado por Deus. E tudo isso está dentro do vigiar. Por quê? Porque a santidade tem que estar aliançada, tem que estar ligada. A gente tem que viver isso. E haverá, sim, tempos difíceis. Mas se estivermos aliançados na palavra, nós vamos passar por esses tempos protegidos pelo Senhor. Mas a Bíblia fala que muitos vão morrer pelo nome de Jesus. É verdade. Se você que está me assistindo tem um chamado, você já tem essa certeza no teu coração e você está preparado. Agora, se não, você está com medo, aí está desesperado, não, porque eu tenho filhos, eu penso neles e tal, isso não vai acontecer com você, o Senhor vai te proteger. Com certeza, alguns vão dar a sua vida e esses estarão preparados. Mas a grande maioria será protegido pelo Senhor e tem vários versículos que falam sobre isso. Bom, gente, eu queria só conversar com vocês, fazer um vídeo rápido e estouramos o horário aí, mas é que falar de Deus é bom demais. Por favor, você que chegou agora no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque aqui nós falamos de escatologia, desse assunto, fim dos tempos, e outros mistérios bíblicos. E também te peço, se inscreva no Autoajuda Bíblica, tá na descrição aqui, canal das lives. Se inscreva lá porque tem muito estudo profundo e a gente tira a dúvida das pessoas na hora, tá bom? É isso, que Deus te abençoe, eu te aguardo a sua inscrição aqui e lá no outro canal também. Deus te abençoe e fique na paz.